Eu sou a Andréa Galvão, tenho 20 anos e estudo Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em Lisboa e queria começar por agradecer o convite, tenho gostado muito das intervenções que consegui ouvir e também espero daqui a muitos anos ainda estar a participar ativamente na construção e na defesa da democracia, que cada vez é mais importante termos conversas sobre como a revigorar, especialmente depois, como alguém mencionou, do terremoto que foram um bocado estas eleições presidenciais. E então venho falar-vos um bocadinho sobre a greve climática estudantil e como é que está a ser uma forma dos jovens se envolverem na participação política. Na greve climática estudantil, nós encontramos-nos juntos porque nos propusemos a enfrentar o maior desafio civilizacional que já alguma vez, enquanto sociedade, enfrentamos, tendo motivado milhares de jovens por todo o mundo a sair às ruas, a disputar o status quo e todo o discurso de inevitabilidade que se tinha gerado em torno do estado da crise climática. Mas acho que é uma história que merece ser contada pelo princípio, portanto começo por dar um bocado o contexto do que é o movimento internacional do Fridays for Future, que foi impulsionado por uma jovem sueca de 15 anos, a Greta Thunberg, que se deslocava ao Parlamento na Suécia todas as sextas-feiras, daí Fridays for Future, para acusar o seu governo de tamanha inação climática. A causa foi juntando cada vez mais e mais pessoas, até que chegámos a dia 15 de março de 2019, que foi a primeira grande mobilização da greve climática estudantil do movimento Fridays for Future, que em Portugal juntou 15 mil jovens em Lisboa e 1,5 milhões a nível internacional, tendo sido uma das maiores mobilizações jovens de há muito tempo. Também foi esta a minha primeira mobilização climática. Na verdade, até me envolvi porque já era bastante ativa noutros movimentos, estava a participar no Parlamento Europeu, numa iniciativa para o Parlamento Europeu, no Euroscolas, onde conheci uma rapariga que alguns meses depois me mandou uma mensagem a dizer olha, há uma rapariga na Suécia que está a fazer mobilizações pelo clima e era muito fixe fazer isto em Portugal e, e daí nasceu um pouco o projeto do que é a greve climática estudantil na atualidade. Quando mobilizámos 15 mil pessoas na rua, havia uma certa aura de invencibilidade, porque nos surpreendemos até com a nossa própria capacidade e com a própria capacidade do movimento de mobilização de massas. Percebemos que as pessoas que lá estavam percebiam que tinham algo a fazer e que também tinham a responsabilidade de participar de forma mais ativa e plena na vida pública. Nesse mesmo ano, em setembro, juntaram 6 milhões de jovens na rua no mundo todo, o que foi astronómico. Em retrospectiva, acho que na altura não me apercebia muito bem do tema que tínhamos em mãos, porque ainda falávamos de forma muito abstrata, falávamos sobre o futuro, sabíamos o que a ciência nos proclamava, que tínhamos só 10 anos para reduzir em pelo menos 50% as emissões carbónicas a nível global, sabíamos que ninguém estava a fazer o suficiente, que este sistema socioeconómico não conseguia colocar as nossas vidas acima da vontade lucrativa e que estávamos à beira do colapso civilizacional, mas que mantínhamos, apesar de tudo, o business as usual. E que esta informação não alterava drasticamente a nossa forma de interagir em sociedade. Sabíamos que esse sistema também nos responsabilizava a cada uma de nós, individualmente, pela catástrofe, pelo sufoco plastificado nos nossos oceanos, pela natureza que se virava contra nós, o rugido da besta que achávamos que podíamos picar indefinidamente. Também sabíamos que a luta por justiça climática era muito anterior a qualquer movimento europeu e conhecíamos o legado indígena que correlacionava diretamente a luta contra a exploração das terras, com a luta pelo direito a existir, pela multiculturalidade e preservação de outras formas de interagir com os recursos e com o ambiente à nossa volta. Olhávamos para várias lutas locais que ocorriam no território nacional, por exemplo, a luta em Setúbal contra as dragagens do Sado, a luta pela preservação do Rio Tejo, e continuámos a crescer. Neste momento, a greve climática estudantil continua a crescer e a pandemia, que se impôs um pouco como uma distopia sobre todos nós, também impactou drasticamente a forma como olhámos para a crise climática, para o que era preciso fazer, para o que era preciso que fôssemos. Eu lembro-me claramente, porque até fiz um live durante a pandemia com um ativista do Já Justiça Ambiental, que é um movimento climático em Moçambique, em que este delineou perfeitamente a relação entre a luta que faziam e explicitou que a luta contra as alterações climáticas
não era só uma luta por amanhã, mas é uma luta pelo presente, pela vida, pelas pessoas que veem catástrofes climáticas drásticas a acentuar os seus problemas sociais. Nestes países assolados pelo neocolonialismo económico, pela deslocalização de empresas poluentes, da deslocalização de empresas poluentes para o continente africano. E eram pais e mães que têm de trabalhar cada vez mais longe das suas casas, numa precariedade cada vez mais latente. Portanto, tornou-se evidente que a luta contra as alterações climáticas não era uma luta meramente pela redução das emissões carbónicas, mas, como a Joacine falou anteriormente, uma luta inerentemente por justiça social. E nesta crise, como em qualquer outra crise, não podíamos permitir que fossem os mesmos a pagá-la, ou seja, os trabalhadores, as minorias étnico-raciais, as mulheres ou qualquer outro grupo que já estivesse desfavorecido pela própria formatação do nosso sistema socioeconómico. E chegámos então um bocadinho à questão de quem é que paga a fatura da crise climática. Se olharmos para a dicotomia entre norte e sul global, torna-se muito evidente o modo como a atual crise climática contribui ainda mais para acentuar este fosso. Ou seja, os países que já produziram mais emissões carbónicas historicamente são os mesmos que agora deslocalizaram as suas indústrias para o sul global, alterando o foco destas emissões. São países já anteriormente explorados pela expansão imperialista e colonialista, que veem as suas taxas de carbono mais elevadas, zonas atrativas, porque ao mesmo tempo que não veem grandes políticas de defesa laborais fortes, também veem completamente os seus ambientes continuamente explorados por este sistema socioeconómico. São estes países que também estão na linha da frente de quem sofre com as alterações climáticas. E é por isso que percebemos que evidentemente importava responsabilidade histórica, porque era preciso ter uma visão global sobre a crise e entender que quem mais produziu ao longo dos tempos devia assumir maior responsabilidade e que nós devíamos exigir que assumisse maior responsabilidade e iniciativa no corte das emissões. Ou seja, percebemos claramente que nós, enquanto pessoas que vivem no Ocidente, tínhamos que ser muito mais exigentes connosco próprias. Outros antagonismos sociais, também como já foi referido, são muito exponenciados pela crise climática e são eventos que, apesar de nós, enquanto ocidentais, que não vemos efeitos da crise climática de uma forma tão latente, muitas destas crises sociais já as conseguimos ver cada vez mais exponenciadas. Por exemplo, este ano vimos uma explosão do movimento antirracista por todo o mundo, num arrebatamento social contra a brutalidade policial inerente às nossas estruturas. A questão racial e a questão climática andam sempre de mãos dadas. Basta olharmos para os Estados Unidos, quando ocorreu o caso de Flint, em que uma comunidade predominantemente afro-americana viu negado o seu direito básico à água potável. Que tornou-se claro que a expressão I can't breathe também falava sobre clima. O resumo do que tem sido um pouco então as nossas aprendizagens é que urge a urgência e que é preciso dizê-lo a quantidade de vezes que for possível e que for necessário continua a urgir a urgência. Com os reajustes no novo relatório do IPCC, no Intergovernmental Panel on Climate Change, sabemos que temos apenas 7 anos para fazer esta alteração sistémica de modo a responder à maior crise das nossas vidas. Perante cenários como estes, enquanto jovens, percebemos que a luta é mesmo tudo o que temos e que é preciso criar novas formas de participar em sociedade, novas formas de estar, saber responder aos problemas do passado com ideias do futuro. Por exemplo, no que toca à mobilidade, sabemos que temos de tornar a ferrovia o transporte de eleição para a população e que os lobbies financeiros o têm continuado a deixar de lado em Portugal. Olhamos, por exemplo, para a linha do Oeste ou para a linha do Algarve, que têm sido alvos de anos e décadas de desinvestimento crónico. Estes pontos também continuam a representar focos de resistência local e ferramentas para a coesão nacional e espaços para a ciência do futuro. É preciso denunciar a sua falta de investimento. Mas, além disto, é preciso muito mais, é preciso saber quem defendemos, porque se relembrarmos, por exemplo, o caso central de Sines e do PEV, em que o nosso governo antecipou o seu encerramento, querendo mostrar a sua capacidade de resposta à crise climática.
Enquanto movimento de jovens, tomámos um papel ativo na denúncia da injustiça laboral que estava a ser cometida com os trabalhadores que trabalhavam na central e dizer que não é esta a nossa visão de justiça climática. E fica assim a questão de para onde é que vamos enquanto movimento, enquanto sociedade, porque no meio de tanta informação sobre a seriedade do problema que vamos ter de enfrentar ao longo do nosso período de vida, facilmente sentimos desalento, porque sentimos que não temos as ferramentas para o fazer e que enfrentamos um sistema socioeconómico que já está demasiado inserido. Mas o que está em causa factualmente são as nossas vidas e não podemos exigir nunca menos do que o necessário. À altura de, apesar de todas as restrições e normas, pensarmos em novas formas de nos juntarmos, de nos organizarmos, porque é necessário enfrentar mais que nunca o ecocídio, acabar com contratos de exploração de lítio, garantir novos planos nacionais florestais, fundamentados na agroecologia, reflorestando os nossos territórios com espécies autóctones. É crucial criar um setor público que lidere o processo de produção de energia renovável, apostando na energia eólica e solar. Também é preciso consciencializar para o estudo das alterações climáticas, precisamos de transportes sustentáveis, precisamos de mais ferrovia e sabemos que temos apenas menos de 10 anos para efetuar todas estas mudanças. Pessoalmente, para mim, a greve climática foi um motor que me fez olhar de forma mais ativa, mais participativa para o resto da sociedade e perceber a necessidade de que surgissem novos moldes e novos modelos de participação, porque milhares de jovens têm algo também a dizer sobre o que se passa e têm vontade de o fazer. Pronto, eu termino assim, mas queria agradecer por nos terem convidado.